Livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. E depois nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Números, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter um grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Repita comigo: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a cor e a sua aparência de bubédio. O povo espalhava-se e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grão pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era um sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 10, 11 e 12. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, 11 e 12. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe
que não caia. Senhor, obrigado pelo privilégio, Pai. Depois de um grande livramento, o Senhor deu a minha esposa está aqui hoje, último dia desse mês de fevereiro, cultuando ao Senhor e ministrando a Tua palavra. Pai, usa-me segundo o Teu querer, conforme a Tua vontade, que cada um daqui saia segundo, ó Pai, alimentado conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. E não murmureis. Essa foi uma advertência, uma ordenança que o apóstolo Paulo, ele faz à igreja em Corinto, e ele vai, a partir dessa ordenança, ele vai dar um péssimo exemplo que aconteceu no meio dos israelitas para justificar, para validar, para reforçar a sua advertência. Na igreja que eu sou pastor, desde o mês de dezembro, Deus colocou no meu coração para ministrar uma série de mensagens sobre o diabo. Eu sei que não é nada agradável falar sobre o diabo, mas o diabo existe. A vida, ela é uma guerra. Viver é guerrear todos os dias. O saudoso Martin Lloyd Jones, ele dizia que o crente que não acredita na existência, pastor José Egídio, o crente que não acredita na existência do diabo, esse crente já foi nocauteado, derrotado, destruído. Eu estava lendo um livro de dois rabinos, onde eles argumentam que o diabo nada mais é do que uma figura folclórica, que o diabo seria a invenção da religião. Eu gosto muito de uma afirmação de Eugene Peterson, onde ele fala que se o diabo não existisse, Jesus seria louco. Se o diabo não existisse, nós teríamos que dar para Jesus um atestado de insanidade. Porque Jesus falou aproximadamente 27 vezes no diabo, a ponto de Jesus olhar para Pedro e dizer assim: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com vocês. O diabo não queria se andar apenas com Pedro, ele queria se andar com os 12. E Jesus disse: olha, ele pediu para se andar com vocês, mas eu roguei ao Pai. O diabo existe. Jesus falou no diabo, Pedro falou no diabo, João falou no diabo, Tiago falou no diabo. E Paulo, ele vai dizer: olha, o diabo, Pedro, aliás, ele vai dizer: o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem
possa tragar. E a Bíblia também fala, não deis lugar ao diabo. O diabo, ele não precisa de uma porta aberta. Ele precisa apenas de uma greta para ele enfiar a unha. Se ele enfiar a unha, ele enfia o dedo. Se ele enfiar o dedo, ele enfia a mão. Se ele enfiar a mão, ele enfia o braço. E daí a pouco ele está dentro e ele arrebenta. E hoje eu queria falar, a Bíblia ordena, não deis lugar ao diabo. Quando alguém murmura, está dando lugar ao diabo. A murmuração, ela é um louvor ao diabo. Nós vivemos uma época tão difícil, onde muitos estão esquecendo da ordenança, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aqui não tem isso não, mas eu conheço um lugar que tem. Se o pastor prega um sermão longo, reclama. Se prega um sermão curto, ele não preparou direito. Se a música está alta, reclama. Se a música está baixo, reclama. Se o banheiro não foi limpo corretamente, reclama. Se está muito limpo, reclama que está gastando muito produto. É difícil entender a geração. Se o pastor tem um carro do ano, reclama, está roubando da igreja. Se o carro é igual o que eu tinha, né? Nem meu é da minha esposa, 96, está em pecado, pastor. Olha o carro que ele anda. A murmuração é louvor ao diabo. Thomas Watson, ele foi um pregador puritano do século 17. Ele vai dizer o seguinte: a nossa murmuração é música para o diabo. Quando você louva, você está louvando a Deus. Quando você murmura, você está louvando ao diabo. O diabo, ele gosta da nossa murmuração. Quando eu olho para a palavra, escute bem, pastor Jesus, a palavra diabo, ela vem na Septuaginta. A grafia correta é diabolos, na Septuaginta, e significa difamador, caluniador. No dicionário da língua portuguesa, difamar é falar mal. Difamar é desacreditar publicamente. Quando você fala mal, quando você desacredita publicamente, você está murmurando. E a murmuração é música para o diabo. A palavra murmuração significa maldizer. A palavra murmuração significa conceber mau juízo. E aqui Paulo, ele vai lançar mão no capítulo de número 10 da primeira carta que ele escreve à igreja em Corinto. Paulo vai apelar para a história dos israelitas. Irmãos, quando eu era pequeno, eu era apaixonado, pastor Neemias,
com aquela música do Voz da Verdade, projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Não faltou comida, não faltou roupa, as sandálias não acabaram, Deus cuidou, Deus mandou maná, Deus mandou carne, Deus mandou água da rocha, mas a todo momento o povo reclamava, o povo murmurava, o povo mentia. Quando eu olho para a história do povo de Israel, Deus, Ele tirou com forte mão a nação depois de mais de 400 anos de escravidão. Deus, Ele usa de graça, e Ele vem, e Ele liberta o povo, e Ele milagrosamente, Ele sustentou o povo, Ele operou milagres diariamente. Irmãos, eu estava aconselhando uma pessoa e ela falou, pastor Ricardo, eu tenho que ver para crer. Irmão, o povo que mais viu milagre, mais murmurou. Eu estava pregando lá no Cruzeiro do Sul, primeira sessão agora, quinta-feira, e eu falei, crente, não tem que ver para crer não, crente, crê para ver, é diferente. Eu não estou vendo, mas eu creio. Está difícil, mas eu creio. Eu estou sofrendo, mas eu creio. Está doendo, mas eu creio. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O crente, preste atenção, pastores, obreiros, pastor Isaías, o crente só tem duas opções, só duas. Ou você vive pela fé, ou você é vencido pela incredulidade. Só tem duas alternativas. Ou você vive pela fé, ou você é vencido pela incredulidade. A Bíblia fala, esta é a vitória e vence o mundo, a nossa fé. Agora é engraçado, pastor Isaías, obreiros, pastor João, 3 dias, se você ler o capítulo 10 de Números, 3 dias depois de passar o Mar Vermelho, porque é muito fácil cantar, batucar, fazer pagode santo na hora da vitória. Aquela música do saudoso Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mentira! Eu fico imaginando Deus olhando, canta mentiroso, canta mentiroso, canta mentiroso. Passa pela prova reclamando, murmurando, falando mal, querendo voltar para o Egito. Pastor Neemias, o povo é tão cara de pau que olha para Moisés e fala assim, nós estamos lembrando dos peixes que a gente comia de graça. Comia de graça, pastor Ricardo?
escravo comia de graça. Faraó não dava nem palha para fazer tijolo, eles tinham que correr atrás para até o material dos tijolos, eles tinham que correr. Agora, na maior cara de pau, saudade do peixe. A gente comia de graça. Agora é esse maná. Reclama do maná. Chama o maná. Sabe de quê? Tem uma versão que diz assim: este alimento fastio. Já viu aquela criança? Eu sou pai, eu posso falar. Tem hora que tem arroz com ovo. Aí o filho vai, é só isso. É só isso mesmo, miserável. Levanta a mão e dá glória a Deus, que pelo menos tem isso para comer. Tem gente que não tem nada. Deus está falando aqui, é hora de parar de reclamar, é hora de adorar, é hora de agradecer, é hora de glorificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está mandando maná todo dia. Todo dia Deus manda maná. Aí olha, ó, comida miserável. Saudade do pepino. Saudade da cebola. Saudade do alho. Ainda mente. Saudade dos peixes que a gente comia de graça. Ah, se eu sou Moisés. Deus, Ele cuida, Ele sustenta. Deus, Ele protege. Eu queria fazer algo. Posso, pastor? Posso, pastor? Eu queria fazer algo aqui que eu fiz lá na igreja, que eu sou pastor. Você vai falar aí em voz alta a sua idade. Cada um vai falar a sua idade aí. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, tem irmã aí que está com vergonha, mas não fica com vergonha não, irmã. Ele não vai mentir não, viu? Eu vou contar até 3. Depois que eu falar 3, você fala a sua idade, amém? Eu vou falar a minha também aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 40. A sua idade é o tempo que Deus cuida de você. Você pode glorificar Ele, você pode exaltar Ele, você pode levantar tua mão aí e bendizer a Ele, porque Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Aleluia, 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 aleluia. Eu gosto muito daquela música. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir, porque o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então
não recebe meu abraço meu, pois da tua vida cuido, Ele cuida, Ele cuida. Aleluia, 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 aleluia. O cuidado de Deus é real. Deus cuidou do povo, pastor Isaías, 3 dias, pastor Joãozinho, 3 dias depois de Miriam dançar, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e aquele forró, pagode, sei lá o que era, que a Miriam fez. 3 dias depois, Números 10 e 33, 3 dias só, o povo já está, o maná ruim, o alimento horroroso, saudade do peixe, ai, saudade da cebola, saudade do pepino. Lá a gente comia de graça, debaixo da pancada, debaixo da pancada, açoite, azorrague. 3 dias depois, sabe o que é mais triste? Isso acontece comigo e com você. A gente vem num culto, glorifica, recebe a palavra, e se não vigiar lá fora já está murmurando. Eu estava lendo um teólogo presbiteriano de Brasília, que já faleceu. Ele chamou a atenção. Eu nunca tinha parado para ver um detalhe. Ele chama a atenção para aquela nuvem. Quando os israelitas saem do Egito, Deus colocou uma nuvem entre os israelitas e o povo de Israel. Aí esse teólogo de Brasília, ele chama a atenção e ele fala, a nuvem tinha 2 lados. De um lado, ela significava uma coisa. Do outro lado, tinha outro significado. Eu falei, gente, a gente lê a Bíblia e às vezes não para para meditar num detalhe. Eu vou até ler aqui, Êxodo 14 e o verso 20. Olha aí na tua Bíblia, a nuvem para Israel era uma coisa, para os egípcios era outra coisa. Êxodo 14 e 20. Olha aí no telão. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas. Repita comigo, trevas. Para aqueles quem? Os egípcios. E para estes, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Isso é tremendo! Para os inimigos, a nuvem era trevas. Para o povo de Deus, a nuvem era luz. É Deus guiando o seu povo. É Deus protegendo o seu povo. É Deus guardando o seu povo. Oh, esse é o Deus
que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que está aqui. Aleluia, aleluia. Eu estava lendo o pastor Ricardo, um teólogo. Vou pedir perdão que eu não gravei o nome dele. Olha o que ele diz. Quem murmura não louva, e quem louva não acha tempo para murmurar. Eu vou repetir. Quem murmura não louva, e quem louva não acha tempo para murmurar. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu trabalhei 4 anos no grupo Pão de Açúcar, 2006 até 2010. Eu tinha, pastor Neemias, um colega de trabalho, crente. O apelido dele era Chocolate, bem escurinho. O Chocolate, ele chegava lá no trabalho e eu ficava assim, boquiaberto. O Chocolate ganhava salário mínimo. Tinha 4 filhos e morava de aluguel. E eu nunca vi o Chocolate murmurando. Ele trabalhava na limpeza do depósito. Eu conferia o estoque, eu chegava lá e falava assim: bom dia, Chocolate. Aí ele respondia: alegria, 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 Jesus está no controle. No outro dia eu chegava: bom dia, Chocolate. Aí ele: alegria, 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 Jesus está no controle. Passou 1 ano, 2 anos, e só saía da boca do Chocolate: alegria, 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 Jesus está no controle. Eu era pastor da Assembleia de Deus do bairro Campo Alegre, região de São Bernardo. Eu falei: vou levar o Chocolate para pregar lá na igreja. Aí o amigo meu falou assim: você acha que ele vai pregar o que lá na igreja? Eu falei: ele vai pregar alegria, 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 Jesus está no controle. Irmão, não deu outra. Eu levo o Chocolate para pregar na igreja. O Chocolate começa. Eu salto os irmãos: a paz do Senhor, alegria, 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 Jesus está no controle. E só saiu isso. Os irmãos quase fritou eu. Pastor, não traz esse camarada aqui mais não, porque ele só sabe falar isso. Depois de 4 anos, o Chocolate estava lá no depósito. Ele mexia com a empilhadeira. Pega o pallet cheio de caixa de sabão em pó, aquele pallet pesado, a empilhadeira vem por cima do pallet, levanta o pallet para guardar lá em cima. De repente, a empilhadeira virou, tombou em cima do Chocolate. Aí estava eu e o saudoso pregador Ademir do Morro Alto.
a gente falou, vamos correr lá agora, que hoje a gente vai ver o chocolate murmurar. E a gente chegou lá, o chocolate debaixo da empilhadeira, sangrando. Aí eu olho para ele e falo, e aí, chocolate, como é que tá? Ele sangrando diante de Deus. Ele olha para mim e fala assim, alegria, 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 Jesus está no controle. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Aleluia! Eu queria passar para a parte final aqui. Eu queria falar algumas verdades sobre a murmuração. Algumas verdades sobre a murmuração. Primeira coisa, murmuração, pastores, é sinal de ingratidão. Números 21, 4 e 5. Números 21, verso 4 e verso 5. Se puder colocar esse texto aí, eles vão chamar o maná de pão fartio. Murmuração é sinal de ingratidão. Ingratidão. A nossa alma tem fartio desse pão tão vil. Olha o que o povo está falando. Números 21, o versículo 4 e 5. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, os 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartio deste pão tão vil. Ah, se eu sou Deus, pastor Ricardo, eu vou fazer esse povo jejuar 40 dias sem maná. Está reclamando do maná? Chamando o maná esse pão fartio, esse maná vil. Irmãos, a murmuração é sinal de ingratidão. Eu vou contar, quase, viu, pastor Nemeu, quase pequei, quase. Sábado, quando eu sofri um acidente aqui, o carro que eu bati atrás tinha uma bicicletinha. Minha esposa aqui ficou lá atrás, minha esposa. Aí, o carro que eu bati tinha um reboque. Então, praticamente não danificou o carro da frente. E tinha um suporte com a bicicletinha do menino, uma criança de 4 anos, mais ou menos. Quando a mãe desceu, ele desceu até da mãe. Mãe, a minha bicicleta não estragou. Aí eu olhei pro meu carro. Eu quase murmurei. Quando eu ia murmurar,
eu olhei para minhas pernas, olhei para minha mão, olhei para minha esposa. A minha esposa até falou: por que você não desceu xingando, falando com ele lá, ó, os seus carros não estragou não, meu, estragou. Só eu olhei aquilo, eu falei: eu não vou murmurar, eu não quebrei nada, eu não me machuquei em lugar nenhum, eu tenho que agradecer a Ele. Ele me guardou, Ele me guardou, Ele me guardou. A murmuração é sinal de ingratidão. Em segundo lugar, a murmuração é falta de contentamento. Falta de contentamento. Só tem arroz, só tem ovo, só tem salsicha. Não é só não. Agradeça pelo ovo, agradeça pela salsicha, agradeça pelo arroz, agradeça pela água, agradeça pela saúde, agradeça pela vida, agradeça porque Ele tem cuidado de você. Paulo, ele diz, pastor Ricardo: eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu passei um tsunami na minha vida há 4 anos atrás. Eu tinha um carro quase zero, perdi o carro. Eu ia trabalhar de carro novo, ar-condicionado. Aí eu perdi o carro. A minha esposa gosta desse testemunho. Aí eu comecei a ir trabalhar de bicicleta. Pastor Ricardo conhece a região lá do São Bernardo, Guarani, é morro para todo lado. E eu já fico todo ensopado só de eu pregar. Imagina pedalar. Aí eu estou subindo o morro, às 9 horas da manhã, molhadinho. Aí um pastor da Igreja Batista: pastor Silas, vem cá. Se eu soubesse para que eu não tinha ido. Esse pastor Batista, eu acho que ele estudou na escola dos amigos de Jó. Quando Jó está lá, nada pior. Aí aparece amigo, 7 dias bacana, não falou nada. E se tivesse ficado calado, tem gente que calado ajuda mais do que falando. Aí, irmão, diante de Deus, a rua cheia de gente, porque o bairro lá é um bairro de periferia, bairro 1º de Maio, cheio de gente. E eu nasci lá, todo mundo sabe que eu sou pastor. Aí esse pastor Batista fala: eu vou orar por você. E ele é escandaloso. Colocou a mão na minha cabeça e começou: oh Deus, o teu filho passava aqui com aquele carrão. Oh, carro bonito. Era uma Renault Duster. E agora, Deus, ele deve estar em pecado. E diante de Deus, e ele olhando, e eu repreendendo. Aí o povo foi chegando e fazendo a roda. Oh, Senhor, não deixa o teu filho murmurar, não. Eu falei: eu não estou murmurando.
Aí quando ele acabou de orar, oração demoníaca, pastor Isaías, eu olhei para ele e falei, o senhor está errado. Eu não estou murmurando. Não, mas você está de bicicleta. Eu falei, pelo menos eu tenho a bicicleta e eu tenho 2 pernas para pedalar a bicicleta. Em tudo dá graça, em tudo dá graça. O murmurador, ele não aprendeu a contentar com o que ele tem. Faça como Paulo. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ter em abundância e eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Tem gente, pastor Nemis, tem gente que já pega o salário murmurando que merreca. Não vai dar para pagar nem as contas. Ele já pega o salário reclamando. Tem gente que levanta para o trabalho, vai trabalhar. Está na hora de eu ir para a luta. Eu estou indo para a guerra. Ô irmão, não reclama não, tem gente desempregado, que não tem trabalho, não tem como sair. Ei, aprenda a contentar com o que você tem e saber que Ele é o provedor, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Em terceiro lugar, murmuração. Pastor Flávio Abimael, murmuração é sinal de memória curta, esquecimento. Olha o que Deus já fez por você. Olha o que Ele fez. 3 dias, Deus abriu o mar, o povo passou a seco, o mar fechou, matou todo o exército lá que estava atrás, pastor Isaías. 3 dias, 3 dias, o povo já está querendo cebola do Egito. Vai ver, estava com saudade da costa, tomava lá também. Murmuração é sinal de memória curta. Pastor Ricardo, eu gostava daquela época, a gente vinha para a igreja e cantava. Conte as bênçãos de espantação recebidas das divinas. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus. Você crê nisso? Você pode agradecer a Ele, levantar sua mão aí e agradecer. Em quarto lugar, eu estou caminhando e vou encerrar. A murmuração também é falta de fé e confiança nas promessas de Deus. Pastor, você acha que Deus ia tirar o povo do Egito para morrer no deserto? Não. Deus falou, vou levar para uma terra e manava leite e mel. Mas agora, 3 dias, já estão reclamando, murmurando, levantando contra Moisés, contra o líder.
Tem gente, ano passado, eu chamei a igreja lá, que sou pastor, eu falei, olha, vocês estão reclamando tanto que se o problema sou eu vou sair. Porque eu não sou Moisés, não. Moisés é Moisés. Sentiu pesado o cargo dele. Ela murmura. Murmuração é falta de confiar nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel. A palavra dele não voltará vazia. Em penúltimo lugar, a murmuração, ela gera divisão no seio da igreja. Atos capítulo 6, começou a ter murmuração, pastor Joãozinho, e dividiu judeus e gregos. Está aí. A murmuração divide. A murmuração causa divisão. Não, eu sou do pastor Neemias, não, eu sou do pastor Zé Egídio, eu sou do Ricardo, eu sou irmão, para com isso. É um só povo, é uma só fé, é um só Deus, é um só Senhor, é um só batismo. Cuidado com murmuração. É uma pena e hoje não acontece o que aconteceu na época de Coré, Datã e Abirão. A terra abriu, engoliu, murmurador tudo. Está murmurando, reclamando, falando mal, maldizendo. A murmuração divide a igreja. Divide. Em último lugar, e eu encerro. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer no verso de número 11. Olha, tudo isso acontecia como exemplo e foi escrito para nosso aviso, para quem já são chegados os dias, os fins dos séculos. Agora olha o verso 10, 1 Coríntios 10 e 10. Paulo vai dizer assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso aqui é tempo da graça, viu? Paulo está falando, não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu vou terminar com nada mais, nada menos do que o reformador João Calvino. João Calvino, o comentário dele da primeira carta de Paulo aos Coríntios eu li. João Calvino, ele vai dizer que o termo destruidor ou exterminador, pastor Neemias, não é o Arnold Schwarzenegger não, né? O exterminador do futuro. Aqui não é o Arnold Schwarzenegger não. Aqui é o anjo do Senhor.
murmuração atrai a ira de Deus. Porque a murmuração está ligada, pastor Ricardo, ao pecado de rebelião. Quem murmura contra o líder está murmurando contra Deus. Quem murmura contra o irmão está murmurando contra Deus. Aí Deus tem o exterminador dele. Aí João Calvino diz assim: esse exterminador, ele deve ser entendido como equivalente ao anjo que executava o juízo de Deus. Às vezes, ao punir o homem, Deus ele usa o ministério dos anjos maus. Ora, ou outro momento ele emprega o ministério dos anjos bons. Mas aqui Paulo não faz distinção se são anjos bons ou anjos maus. Aí Calvino diz assim: portanto, o leitor fique à vontade para decidir se são anjos bons ou se são anjos maus. Não, o que interessa é que a ira, a murmuração atrai a ira. A igreja não deve murmurar, a igreja deve adorar. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. É tempo da igreja agradecer, é tempo da igreja louvar, é tempo da igreja adorar. Paulo disse assim: não deis lugar ao diabo. Eu encerro dizendo: não deis louvor ao diabo. A murmuração é louvor ao diabo. Alegria, alegria, alegria. Jesus está no controle. Você pode dizer isso, levanta a mão aí. Vamos fazer igual chocolate. Alegria, alegria, alegria. Jesus está no controle. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, por Tua palavra, por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Teu cuidado com cada um de nós, ó Pai, que a nossa boca possa sair dela cânticos de louvores e agradecimento. O Senhor cuida, o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. A nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.